Ela começou a vida de empreendedora em casa, vendendo, empreendendo. E veio de longe, veio do interior de Mafra, quase 40 quilômetros daqui. Hoje eu converso com a Lorena. Seja bem-vinda, Lorena. Como que é a localidade lá? Maurício Cailete. Maurício Cailete. Esse é o lugar que nasceu a dona Lorena. Exatamente, bem isso. E como é que foi essa infância, essa juventude? Uma infância muito boa, Douglas. Aprendemos muitas coisas com a minha mãe, com meu pai, com certeza. Minha mãe, que hoje todo mundo admira, né? É uma mulher muito guerreira. A gente tem 5 irmãos, né? Somos em 2 meninos e 2 meninas. 3 meninas. E as meninadas aí tomaram conta aí da casa, né? E vivemos uma infância muito boa, aprendendo muita coisa. A gente trabalhou no fumo, né? Trabalhava no fumo e meu pai toda a vida trabalhou fora, né? Minha mãe, então, que assumia aí a parte da lavoura. Até hoje, né? Até hoje ela assume a parte da lavoura. E então, desde então, fomos aprendendo muita coisa lá. Minha mãe, desde eu dirigir trator, desde eu plantar, desde eu colher, né? E aí eu com 7 anos já ia pra roça, sabe? Já ia aprendendo lá. E nem que seja juntando as folhas do fumo, a gente já ia aprendendo, sabe? Então foi uma infância muito boa, com muito aprendizado, com certeza, pra mim e pros meus irmãos. E você é muito comunicativo, né, Lorena? Da onde que nasce esse dom pra falar? Então, não sei. Os irmãos são assim também ou você... Não, olha, dependendo do ponto de vista, mas pra mais, como diz o ditado, minha avó faladeira, é mais eu mesma, mas desde pequena. E a minha filha, ela é assim também, sabe? Acho que já de nascença mesmo, o dom de falar. Eu gosto de brincar assim, né, que... você chega na fila pra nascer lá e Deus, dá um pouquinho de beleza, dá um pouquinho de bondade, né? Pra nós só dá um... Exatamente. Bota falar bastante aí. Vê isso, a gente fala até demais, às vezes, né? Mas é muito bom. E sempre assim, a gente é uma coisa, eu falo da gente mesmo, que a gente acaba conversando e vai mandando uma conversa na outra e vai falando. E até, né, hoje no meu trabalho é isso, né, que fez estar fazendo a Lorena Store crescer, por eu falar pela comunicação mesmo, né, por ser comunicativo com os clientes, com certeza. Olha, eu quero aproveitar aqui para fazer, né, uma homenagem, uma singela homenagem para a Lorena. A Lorena, ela é proprietária da Lorena Store, e ela é associada da associação e no dia 9/10 de 2024, foi o dia que você veio fazer parte da associação, e o ponto que você estava... tinha trocado muitas pessoas... 6 donos, se eu não me engano, que eles falaram que trocaram 6 donos. Trocou 6 donos, né, a direção da empresa durante 6 vezes, e todos eles dizendo, na grande maioria, dificuldade de venda, né, e ninguém vendo que tá bombando, né? Exatamente. E aí você vem já com vontade de mudar tudo. Inclusive de empreender, de fazer uma filial. Conta essa revolução. Como é que foi essa revolução? Então, né, Douglas, eu não posso começar a falar da Lorena Store sem começar a falar de Deus, né? Deus, ele me deu a Lorena Store, né? Com certeza. E até, assim, me emociona, enche o olho de lágrima, porque eu nunca imaginava chegar onde eu tô hoje, sabe? Pra muitos pode parecer pouco, mas pra mim, da onde eu vim, com a minha história, é gigantesco onde eu tô já, sabe? E Deus me trouxe até aqui. E a Lorena Store, na verdade, surgiu, né? Eu trabalhei, né, durante 5 anos de colaboradora, né, em outra empresa. Eu vim, né? Quase 5 anos deu, na verdade. Eu vim, né, pra cidade, pra Mafra, no caso, né, pra trabalhar. E fiquei ali durante o tempo, adorava meu trabalho, e era com o pessoal do interior, né, trabalhava numa salaria. Trabalhava com o pessoal do interior, adorava lá. Mas o meu sonho também era ser mãe, e o meu marido também sonhava muito ter filhos, né. E até que, enfim, veio a nossa Isadora, né, que está aí com 1 ano e 8 meses. E eu, né, automaticamente não pude mais ir trabalhar, né. E fiquei em casa. Aí meu marido deu a ideia. Amor, por que você não começa a vender roupa em casa? Você gosta tanto, né? E eu acostumada a conversar, e, né? Por que você não começa a vender roupa em casa, né? Eu invisto, te ajudo e tal. Meu marido sempre foi meu maior incentivador, sabe? Isso eu sempre falo. Felipe. Abração, Felipe. Eu ia mandar um beijão pra ele, não. O abraço tá bom. Ele é meu maior incentivador até hoje, sabe? Ele tem uma fé em mim, sabe? Que é absurda. Assim, uma coisa absurda. Então, isso é muito importante, com certeza. Que hoje, né, a Lorena Store também existe por causa dele.
E porque foi ele que deu a ideia, né? Ele que deu a ideia. E eu sempre falo isso quando tenho oportunidade, sempre falo e sempre cito o nome dele, porque a Lorraine Store também não seria nada sem ele. Sem ele acreditar, né? Porque ele foi a primeira pessoa a acreditar, né? E então a gente começou a vender roupa em casa, né? E eu, com a minha bebê, 4 meses ela tinha, eu ia viajar com ela de carro, a gente ia pra Brusque. Antes, quando eu comecei, eu ia pra Brusque, né? Comecei a ir com ela, meu Deus, passei por cada coisa, você não tem noção. Desde dar banho nela numa pia de banheiro, porque passei por muito perrengue. Até eu tenho muitos vídeos hoje no celular, falo que quero guardar para essa vida de lembrança, de como tudo começou, né? E até então fomos indo, mas a gente foi evoluindo, né? E fomos tendo fornecedor e assim, e as vendas aumentando, né? Mas confesso pra você que não era fácil, porque eu carregava muitas malas pesadas e eu tive uma complicação, né, no meu pós-parto, que eu tive que operar novamente 3 dias depois, né? Eu tive complicação e até hoje eu sinto dor, né, no local da cirurgia. Então, na verdade, daí que veio o flash. Isso passado muito tempo, né? Veio o flash de, eu preciso de uma loja física. Mas até então, o plano era para esse ano. Mas os planos de Deus são melhores, né? Com certeza. E Deus colocou a oportunidade, né? Que era a antiga Dara ali, né? Eu conhecia já a Carluana, né? Que foi a que me vendeu. Já conhecia ela, ela entrou em contato comigo. E até ela mesma falou, Amanda, não sei o porquê que eu lembrei de você. Ela falou pra mim, não sei porque eu lembrei de você, acho que foi um sinal de Deus, ela falou, né, ela mandou pra mim, lembrei de você e mandei mensagem. E eu até então, confesso, Douglas, que eu não me interessei, até porque não eram os planos, né. Mas quando eu falei pro meu marido, novamente meu marido entra na história, ele, não, vamos ver, vamos ver, não, olha que oportunidade, eu invisto novamente, ele lá, né. Eu já, né, falei, vamos ver, só que não tava aquela animação, confesso pra você. Mas, Douglas, quando eu botei os pés na loja, você sabe, a presença, quando a gente sente a presença de Deus naquele lugar e Deus falando, é aqui. Deus falou pra mim naquele momento, eu senti a paz naquele lugar. E Deus falou comigo, essa loja é pra você, Amanda. E eu naquele momento já saí cheia, saí totalmente diferente de dentro da loja. E aí eu falei pro meu marido, é aqui, Deus falou comigo. Mas, falei, preciso de confirmação. Uma semana, com o meu devocional, faço todos os dias, Deus falando comigo. Uma semana, Deus falando comigo. Bota o pé, que eu boto o chão. Todos os meus devocionais, alguma coisa refletia sobre isso, sabe? E aí eu falei, não, Deus tá falando comigo, porque eu falei, eu não faço nada sem que a permissão de Deus, sem a vontade dele, porque a gente sabe, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E ali, naquele momento, eu senti, aí a gente fechou o negócio, tudo se encaminhou certo, tudo foi se encaminhando, tudo na paz, corretamente, sabe, como deveria. Então, ali a gente viu, né, que ali nasceria a Lorraine Store, loja física, com certeza. Ali foi o começo de tudo, né, da loja física nossa. E você falou uma coisa muito interessante, Deus, né, eu tenho uma caminhada religiosa, já tem, né, desde que me acompanho desde o início da vida. E eu pude acompanhar na minha caminhada, assim, pessoas, empresários que têm a força da sua intelectualidade, seu caixa financeiro, e ótimo, maravilhoso, né? Mas tem também aquele empresário que também tem essa espiritualidade, né? Esse encontro com Deus, e a gente vê a diferença quando vai conversar daquela pessoa que tem a espiritualidade, né? De tomar as decisões pautada na fé, né? Nessa conversa com Deus. Eu sempre tenho a oportunidade de falar para eles, eu falo, olha, procura espiritualidade, né? Procura despertar a sua fé. E para você, como é que é separar a Lorena? Porque imagino que você tem vários perfis, né? O perfil da Lorena mãe, a Lorena esposa, a Lorena empresária, a Lorena mãe. Como que é administrar? E aí essa Lorena também que é religiosa, como que é misturar tudo isso? Olha, Douglas, é uma correria. Isso eu não posso mentir, né? Porque é uma correria, né? E a gente sempre tá... Até eu comentei com a minha cunhada, né? Aquela que fica com a minha filha hoje. Comentei com ela, a gente nunca sabe se tá dando o suficiente. Principalmente pros filhos, né? Ela que é tão pequenininha, é uma bebê ainda, né? O meu marido também, ele é empresário, né? Então, ele também sabe. Ele sabe da correria, ele entende, né? A gente tá na fase de... né, investimento, buscar, né, correr atrás, fazer o negócio crescer. Mas ela é tão pequena, sabe, Douglas? Às vezes a gente fica naquela, será que eu tô fazendo, né, o melhor? Vem as dúvidas, né? Mas Deus vem sempre aconchegando a gente, falando, não, você tá no caminho certo, você tá dando o teu melhor, né?
E Deus falando, eu tenho propósito pra você, então caminha que eu vou guiando, com certeza. Mas a gente se vira, né, nos 30, como diz o ditado, né? A gente se vira nos 30 ali, com a minha filha, ela, como eu falo, ela é a parte mais delicada, assim, sabe? Com certeza. As outras partes a gente vai administrando, né? A casa, né? Hoje eu tenho que cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, claro, da minha filha, né? E da parte também religiosa, com certeza. Mas a gente sempre vai se aperfeiçoando. Nunca a gente acha que é o suficiente, né? Administrar tudo. A loja. Eu falo que empreendedora pensa 24 horas, na verdade, né? Porque ainda mais quem tem filho, casa, tudo. A gente tá pensando em ideias. Eu sou uma pessoa muito inovadora. Eu me considero inovadora. Porque eu sempre tô procurando ideias diferentes para fazer na loja, para chamar aquela atenção. Eu trabalho muito com isso, né? Para chamar aquela atenção. Ações diferentes. Em todas as datas comemorativas a gente faz ações diferentes. Assim como o Dia das Mães que a gente tá fazendo, né? Da joia rara. Então, sempre tô procurando isso. Fala, a gente dorme pouco. Porque a gente pensa em inovar sempre, Toda né? hora. Toda hora. Agora, eu não sei como é que você faz ali, né? Eu fiquei curioso, sabe? Porque assim, todo mundo quer ser um pai melhor, um marido melhor, né? Uma esposa melhor, enfim, um empresário melhor. E eu até estava revisando a minha regra de vida e estava lá, quero ser um pai melhor. Só que às vezes, esse quero ser melhor, você não diz aonde que você quer mudar, né? Então, por exemplo, assim, em relação a filhos, eu quero ser um pai melhor. Então, vou colocar lá, eu quero tomar um café com a minha filha pelo menos uma vez por semana. Né? Eu tenho feito isso, colocar na minha agenda as tarefas. Né? Então, eu tenho lá na minha agenda X hora, oração, né? Hora tal, leitura bíblica. E aí eu tenho que conciliar tudo que eu tenho que fazer, né? Sim. Como é que você faz lá? Então, na verdade... Porque, não te cortando aqui, para mim, homem, é mais fácil, né? Hoje de manhã eu levantei 7h30, joguei água no cabelo, um gel e tá tudo resolvido, né? Exatamente. Aí a mulher já não, ela levanta, ela tem o cabelão pra pentear, tem o batom, tem a sobrancelha pra fazer, Sim. né? Os cílios, tanta coisa pra resolver, o café, dar de mamar pro nenê e tudo mais. É muita coisa também, né? Como é que se organiza tudo isso? Então, é correria, como eu falo, é correria, porque criança, eu sempre falo, a Isadora tá numa fase, assim, que você nunca sabe como ela vai amanhecer o dia. Se ela vai amanhecer de bom humor, de mau humor, chorou, não, que ela já tá quase nos 2 anos, e a fase dos 2 anos é complicadinha. Mas, como hoje, a gente acordou, né? Eu acordei ela meio dormindo, desse frio ela quer dormir mais, né? Mas a gente tem horário pra cumprir, né? E já me arrumei antes, né, de acordar ela. Às vezes ela acorda antes, daí é uma guerra. Aí é uma guerra, porque você quer se arrumar. Portanto, que eu deixo aí pra passar uma maquiagem, me arrumar melhor aqui na loja, sabe? Fazer meu devocional bem sossegado aqui na loja. Antes de eu fazer qualquer coisa aqui na loja, é meu devocional, sabe? Então, eu deixo pra fazer a maioria das coisas na loja, realmente, porque com criança, quem tem criança sabe. Que na verdade, não tem como você ter uma rotina certa, porque você não sabe, ainda mais nessa fase dela. Você não sabe como que ela vai amanhecer o dia, sabe? Se ela vai amanhecer de chorona ou não, vai amanhecer, às vezes amanhece boazinha. Mas hoje ela tava bem boazinha, eu acordei ela, eu só disse, mãe, tua mão tá gelada. Ela disse pra mim, ela fala tudo, ela tem 1 ano e 8 meses, mas ela fala tudo. Aí eu levo ela pra minha cunhada, que cuida dela até meio-dia, né? E daí levo ela pra creche de tarde. E daí a minha própria cunhada busca ela. E como você falou também, né? Ali, o que você quer melhorar como pai e mãe, né? É o tempo, com certeza. A gente tava conversando, né, recentemente sobre... agora vou pegar uma pessoa para me ajudar na loja para eu ter mais tempo. Não só para ela, mas ter tempo para minha casa, pro reino, com certeza, né? E porque eu sinto essa necessidade, né? E Deus também tem falado comigo, né? Então, realmente eu preciso de uma pessoa hoje para me ajudar, porque eu não tô tendo tempo. Mas graças a Deus também, porque a loja, sinal que a loja tá prosperando e tá crescendo, né? Então, a gente tem planos futuros aí também. Então, né, eu preciso desse tempo com ela. Como eu falei pro meu marido, a gente não sabe. A gente tinha plano de ter mais filhos, mas hoje a gente não sabe se vai ter. Então, a gente tem que aproveitar cada momento. E por mais que a gente tenha, a Isadora não vai voltar a ser mais pequena. Então, a gente precisa aproveitar, sabe? Cada momento com ela. E eu confesso pra você, eu tive 2 filhas, né? De certa forma, ele só piora, porque tem a crise dos 2 anos. As complicações são desafios diferentes, né? E aí chega a fase que vai para aula, os desafios, né?
adolescência é um período difícil também, né? Porque a pessoa está entrando ali em... Os hormônios estão, né, Sim. florandos ali, 100%. Então, acho que essa questão de tempo, o empresário entender que ele também precisa tirar um tempo. Exatamente, é muito importante. Né? Você sabe que eu estou fazendo um estudo agora relacionado ao descanso. Né? Nos Estados Unidos, os adventistas do sétimo dia, eles vivem pesquisa científica. Não é? Eles vivem, em média, 10 anos a mais que o americano médio. E a pesquisa identificou que é por causa do sábado. Nossa. E não por causa do sábado em si, é porque eles tiram um dia para descansar. Né? Então, você guardar o sábado, né? Ter um dia de descanso para você não fazer nada, para você só descansar, aumenta a tua vida, a expectativa da tua vida em 10 anos. Mas acredito, com certeza, porque né, o cérebro da gente é a chave de tudo, né? Se tá sobrecarregado, né, a mentalidade da gente, e eu sei, Douglas, eu tenho propriedade em falar, até, né, contando aqui, engatando outro assunto, eu tive depressão, né, aos 16 anos, eu tentei, né, o suicídio, né, então é por isso que eu falo, minha trajetória vem longa, se a gente for conversar aqui, a gente vai ficar o dia todo conversando e não vai contar tudo ainda. Então, eu tenho propriedade para falar disso, sabe? Que é uma doença muito séria, né? Muito séria, o pessoal não leva a sério. E, né, graças a Deus me libertou disso, né? Quando eu vim pra cidade, né? E foi uma luta, né? Mas eu quis também, né? Nossa, foi uma guerra, sabe? Pra mim. E me libertar disso. E Deus me libertou, graças a Deus, hoje eu sou liberta. Então, uma coisa que eu falo, e até um conselho pra todos, principalmente empresário, é tirar o tempo. É você, tô com uma pressão maior, né? É realmente tirar esse tempo pra tua família, pra tua filha, pro teu marido, né? Ou pra tua esposa. Tirar esse tempo, ou tirar um tempo até pra você fazer uma academia, talvez, ou fazer um passeio, uma viagem, entendeu? E claro, eu super entendo, eu sei, né, que às vezes tá corrido, ainda mais agora eu tô no começo ainda. A loja cresceu, mas ainda eu não tô nem com um ano de loja física, né? Então, a gente tá naquela correria, mas eu já vi que eu tenho que desacelerar um pouco, entendeu? Desacelerar e achar mais tempo. Tenho que achar mais tempo, tenho que ver na minha agenda ali, não, esse tempo vai dar certo, eu preciso desse tempo, entendeu? A gente tem que saber que a gente precisa desse tempo, né, para o descanso, assim mesmo como você falou, o descanso e descansar a mente, né, e respirar, e não viver no automático. Eu cuido muito disso para não viver no automático, sabe? Tá fazendo até por isso da questão de rotina, a rotina, na verdade, você vive no automático. Você tem que cuidar muito com isso, sabe? Então, eu sei disso lá no passado que eu passei e eu, com certeza, jamais quero passar isso de novo e não desejo pra ninguém. A depressão é uma doença muito séria, sabe? Porque assim, eu fico imaginando, né? Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, né? A pessoa olha pra diabetes ali, nossa, tem diabetes, coitado, né? A depressão, ela é uma doença também, Com certeza. E, tão bonita, né? Depressão, você quer vergonha na cara. Eu ouvi muito isso. Né? Ouvi muito. Ganha tudo. É uma doença também, acho que ela precisa ser tratada. Mas aquilo que você falou é a chave, é você querer também mudar, né? Tem uma postagem que eu vi outro dia de uma pessoa, a mãe dele gostava de caneca, tinha coleção de caneca. E o pai sempre xingando a mãe por causa dessas canecas. Tinha que fazer mudança, caixas e caixas de caneca. Ele sempre brigava por causa daquelas canecas. Aí ele também não tinha tempo pra nada, trabalhando domingo a domingo, deu um infarto e morreu o homem. Aí passou um tempo, essa mulher casou com outro homem, né? E esse outro homem, um belo dia, viu aquelas caixas de caneca, foi lá e fez um armário, uma estante para colocar as canecas. Aí o menino tirou a foto, olha, durante a vida meu pai vivia, né, só para trabalho, xingando mesmo com essas canecas, ela casou com outro homem e ele tirou um tempo para fazer o que minha mãe sempre sonhou a vida inteira, que era fazer a caneca, né, o espacinho para guardar as canecas. Isso me deu insights também, porque muitas vezes justamente isso, a gente não aproveita o momento. Né? O teu marido poderia ter dado a dica para você, fica em casa, descansa. Eu apostou, confiou em você. Acho que isso é muito bacana também do casal, né? Sim. Eles ter esse trabalho junto. Sim, eu falo, né, Douglas, sobre casamento. Muito falo, meu Deus, Amanda, você é tão nova, eu tenho 24 anos, né, Douglas?
Tenho 24 anos, mas vivi muita coisa já, sabe? E todo mundo fala, nossa, Amanda, 24 anos, você fala tanta coisa, parece que você já tem uns 30, já tanta coisa que você fala, sabe? Mas, assim, uma coisa assim... Só que isso a gente aprende muito, né, também em comunhão com a igreja, com experiências, né, de outros casais também, né? E com o próprio Deus, né? Mas, assim, o casamento não é perfeito de ninguém, Douglas. Você sabe disso, não é de ninguém. Porque são duas mentalidades diferentes, duas criações diferentes, né? Que você tem que se adaptar e uma hora um vai ter que ceder, né? Para certos assuntos, certas coisas, certos costumes, um vai ter que ceder, né? E isso a gente vive com o Felipe, né? Desde que a gente casou. A gente vive isso, a gente combinou, a gente foi se moldando um para o outro, sabe? Foi se moldando. Até hoje tem, né, umas coisinhas, deve ser, opa, né, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Ó, não gostei disso, não gostei daquilo. Ou você falar também, eu acho que é uma coisa que salva muitos casamentos. Que muita gente guarda, né, guarda aquilo, vai guardando, que chega a hora, por isso que acontece a separação, né, de muitos casais, né. E você já disse pra ele alguma vez, o nome dele é... Felipe. Felipe, você tem razão? Já disse. Já Porque disse. é uma dificuldade pra Mas é falar. difícil. Mas já disse. Sabe, quando eu não tô afim de briga hoje, você tem razão. Você tem razão. Já disse. Mas a gente é no último. Não, a gente tem que, né, entender o lado do outro. São personalidades diferentes, né? Sim, eu falo, né, eu sempre falo. É que não tem como as pessoas, se você quer uma pessoa igual a você, então não case, né? Porque você não vai achar, né? Porque nem irmãos são igual. Um irmão é diferente do outro. A gente tem 5. Um é diferente do outro. Não tem, né? Porque é da personalidade da pessoa. Sim. Então, agora você vai querer que o teu marido, tua esposa seja igual a você? Não existe. Não existe. E a gente vê assim, por exemplo, minha esposa e eu, a gente tem diferenças. Porque eu gosto do povão, de estar na rua. E ela gosta mais caseira. Né? Então, assim, o que eu tenho observado? Muitas vezes eu vou sozinho nos eventos. E horas eu vejo que ela se esforça para ir junto. Isso é muito importante, né? Então vai ter momentos assim que eu não forço a barra para ela ir nos eventos e tem vezes que ela força para estar junto. Então você tem que ter essa compensação também, né? Sim, exatamente. Agora falando de negócios, como é que tá a loja? O que você vende lá? O que a gente pode comprar de você? Onde que a gente te encontra? Então, aqui pertinho, né, Douglas? Aqui na rua Dr. Vicente Machado, número 217, né? Ao lado ali da sorveteria, da Elite Internet, né? A Lorena Store, né? A gente trabalha ali hoje bem diversificado, a loja está bem recheada, né? Com a parte de vestuário, masculino, feminino. Trabalhamos com acessórios em geral, bolsa, carteira, cinto, né? Acessórios de cabelo. E também trabalhamos com a parte de semijoias, né? Banhados a ouro 18. Até eu trouxe um presentinho, Douglas, pra você aqui. Pra você. Que legal. Obrigado, Lorena. A gente trabalha com a parte de semijoias, banhado a ouro 18. Trabalhamos com as réplicas de joias também, que elas têm um banho a mais de ouro, né? Trabalhamos com prata 925 também. E trabalhamos com as bijuterias, pra quem quer pra algum evento, às vezes, né? Que é baratinho, a gente tem desde R$5, né? Então, tem aí pra todos os gostos e todos os bolsos. Olha aí, ó. Então, essa é a garantia, ela é uma pulseira banhada a ouro 18, essa. Tem a garantia aí. Legal. Que lindo. Não sei se você usa pulseira, mas se não usa, agora vai usar. Eu vou usar. Eu só não tenho unha, que eu roubo minhas unhas aqui. Ô, Lorena, sabe o que eu queria comprar e eu não acho? Eu até achei, mas eu não achei legal. Eu queria não o crucifixo, mas aquela cruz, sabe? Precisa usar no peito, assim, um peitoral. Eu tenho lá na loja. Você tem? Tem. Não sei se é a que a gente tá falando, mas eu tenho lá na loja. Depois você manda uma foto dela. Mando, Aí, ó. Manda. Aí, ó. Que linda. Depois eu já vou mostrar na câmera ali pro pessoal ver. E eu vou pôr. Acessórios é tudo, né, tudo. Douglas? Acessórios é tudo. O pessoal sempre fala. E eu não era assim, Douglas. Eu me moldei a Lorena Store também. Porque eu, até então, quando eu tinha a loja online, né? E eu ia em casa, eu trabalhava só com a parte de roupa, né? Masculina e feminina. E ali eu comprei já com estoque de semijoias, né? Lorena, meu braço ficou muito grande, não deu certo. A gente troca daí, bem tranquilo depois, a gente troca, tem maiores. Mas eu me moldei a loja, né? Criei aquele amor e estudar muito sobre semijoias. Hoje eu entendo muito semijoias, mas claro que a gente sempre
agregar. Eu sempre faço cursos para aprender, né? Sobre, né, o assunto, e hoje eu entendo muito. A gente trabalha com ácido cirúrgico também, né? E sempre falo pros clientes, os clientes ficam de boca aberta. Assim, ontem eu tava falando com uma cliente, eu expliquei, né, sobre alguns fatos de semijoia, ela falou, nossa, eu nunca imaginava que era isso. Eu falei, exatamente, eu acho que pra você vender, acho não, certeza. Certeza. Pra você vender algo, você tem que conhecer a fundo aquilo que você tá vendendo, né? Você tem que saber aquilo que você tá vendendo, você tem que ter certeza, conhecer o teu produto. Acho que isso é um dos segredos das vendas, sabe? Você saber, ter a certeza, não é eu acho, eu tenho certeza. Entendeu? Disso que eu tô vendendo, passar a segurança pro cliente também, né? Que ele tá adquirindo um produto de qualidade, né? Um produto que não vai fazer mal para ele também, né? Porque existem semijoias que tem algumas composições que não fazem bem pro ser humano, né? Então, tudo isso você tem que saber passar, né, pro cliente. A parte ali de semijoia realmente é algo mais que pega, né? A parte de vestuário é fácil, assim, a questão de venda, né? Mas, claro, saber o teu público, conhecer o teu público, mas a parte de semijoia você tem que... É a parte que mais surge dúvida no cliente, sabe? Ah, mas não vai escurecer, mas não vai me dar alergia, né? Então, tudo isso eu tenho que saber explicar pro cliente, né? E passar isso pra ele. E hoje, com certeza, eu passo toda a segurança pros meus clientes, sabe? Porque eu sei o que eu tô vendendo. Sim. E ali no Lorena Store hoje a gente trabalha com a parte de cosmético também, cestas personalizadas, né? Isso, a cesta personalizada, agora na Páscoa eu vendi 48 cestas personalizadas. Então é algo que eu nem tava esperando, sabe? Vender tanto que eu já tava com estoque pro Dia das Mães, eu tive que comprar mais pro Dia das Mães porque, graças a Deus, vendi tudo, sabe? Então, assim, foi algo extraordinário, né? Que às vezes o pessoal pensa, nossa, mas uma loja de, né, de vestuário e acessório vender cestas, né? Pra Páscoa, vender tanta coisa pra... Não só a cesta, eu vendi também a parte também de vestuário. O pessoal hoje em dia tá mais investindo nessa parte, né? Em Páscoa, tudo. Já não é mais só o chocolate, até por causa que tá mais caro, né? E não é mais chocolate, né? Já não é mais também, verdade. Você vai no chocolate, você vai lá comprar ovo de chocolate, lá, sabor chocolate, né? Verdade. E não é mais chocolate, é um sabor só. É um sabor, verdade. Ô, Lorena, o grande problema das lojas, e eu até entendo alguns motivos, né? Porque... o porquê que isso acontece, mas é um problema que a gente precisa discutir. Por exemplo, você compra uma caneca, né? E aquela loja tem 3 meses de garantia, né? A loja vendeu. E aí, passou 3 meses e deu um problema. Normalmente as lojas abandonam esse cliente. Ela acaba não dando assistência, suporte. O pós-venda, de uma forma geral, e eu estou falando das nossas lojas, falando, é o problema do mundo, né? O pós-venda, geralmente, é uma coisa deixada de lado. Você acompanha o cliente até vendeu, tirou a nota, acabou a relação. Como que você trabalha com isso? Douglas, ali na Lorena Store é totalmente diferente disso que você falou. E isso meus clientes com certeza que vão ver, né? Essa entrevista vão ver que com certeza vão confirmar clientes lá. Clientes da Lorena, faça um comentário aqui. Isso não acontece. Porque, principalmente, teve vários casos, na verdade, questão de semijoias, voltando já. O cliente, Amanda, eu tenho alergia. Aí eu que falo, teve uma cliente agora... até a Amanda, minha xará, Amanda, eu sempre tô ali enfatizando nos stories sobre as semijoias, como funciona, né? Tudo explicando direitinho. E ela, nesses meus stories, ela falou, Amanda, até meu primeiro furo da orelha fechou, porque de tão traumatizada que eu fiquei, de tanta alergia que eu tenho. Aí eu falei, Amanda, eu expliquei pra ela que algumas semijoias existem o níquel. E o níquel é cancerígeno, Douglas. E muita gente não sabe. Que é uma coisa que às vezes fica ali na orelha, a pessoa, eu não tinha alergia e de repente, sabe? É que usou uma semijoia, né? Uma semijoia ou até uma própria bijuteria, né? De muita má qualidade, sabe? O níquel é mais resistente, mas acaba fazendo mal pra pessoa, sabe? Mas aí eu passei toda a segurança pra ela. Falei, a gente trabalha com ácido cirúrgico. Falei, o ácido cirúrgico, ele é excelente, até é furado a orelha de bebê. A minha filha foi furada a orelha, porque ele é antialérgico, né? Aí, e é baratinho, era R$29,90 o brinquinho. Ela falou, Amanda, então passei tanta segurança pra ela que ela comprou. Nisso, ali, passado 2 semanas, eu mandei mensagem pra ela. E aí, Amanda, deu certo? Ela, nossa, mandou uma foto. Não tirei da orelha, né? O brinco, porque deu certo. Já vou fazer meu outro furo na orelha pra usar agora e tal. Então, as nossas semijoias também, elas já vêm com banho antialérgico também, mas tem pessoas que têm um ácido úrico muito elevado e acaba escurecendo também as semijoias, é uma reação química, né, que dá. E acaba escurecendo, acaba dando alergia, mas o ácido cirúrgico não, né. Então, ele é excelente. A gente trabalha também, como eu falei, com as réplicas de joia, porque a pessoa ela não tem a alergia no banho a ouro, porque é nobre, né. Ela tem alergia ao metal de baixo.
né? Ela tem alergia ao metal de baixo. Então, a gente trabalha com as réplicas que elas têm um banho a mais, um milésimo a mais de ouro, que a pessoa é mais dificultoso de chegar, né? A orelha ter contato com o metal de baixo, né? Então, a gente trabalha com prata também. O prato também, ele não dá alérgico, porque ele é totalmente nobre, né? Então, ele é 100%, né? Prata, né? Então, a gente trabalha com prata 925. Então, assim, são produtos de alta qualidade. Como eu falei, tem para todos os gostos. Tem gente que pode usar bijuteria. Eu, por exemplo, posso usar bijuteria, né? À vontade. Esse aqui é uma bijuteria, o uso não me dá alergia a nada. Mas tem várias clientes. Várias. Não dá nem pra contar nos dedos, né? Também tem um caso de uma cliente também, até é prima do meu marido também, ela é muito alérgica. E hoje ela compra as nossas réplicas de joias, que elas têm um milésimo a mais e deu super certo pra ela. Então a gente vai, eu não sossego, eu não sossego até achar algo que dê certo pro cliente, sabe? É difícil, eu não consegui resolver o problema daquele cliente. Então tem esse pós-venda também, sabe? Eu mando mensagem perguntando, e aí deu certo, principalmente pro semi-joias, né? Ah, a Amanda deu um problema, já aconteceu, isso em qualquer loja acontece, já deu um problema. A Amanda aqui quebrou o brinco, depois quebrou, caiu a pedrinha, vamos trocar, com certeza. Eu falo que eu prefiro, às vezes, perder um pouquinho ali, perder o produto que nem se estragou, aconteceu alguma coisa, do que perder o cliente, porque o cliente vai voltar. Sim. E isso falta muito, né? O pós, né? Pós-venda. Porque nem sempre, às vezes, o cliente quer o produto de volta, né? Eu comprei uma desfragmentadora de papel algum tempo atrás. Não funcionou, eu levei para fazer assistência técnica e nunca mais voltou. Nossa. E a empresa vendeu o dono e essa nova empresa nunca me deu retorno, né? Então, acho que o que falta muitas vezes no empresário é dar esse retorno, né? Ter essa política de o cliente comprou, acompanhar esse cliente no pós-vendas, né? Aí, o teu produto tá legal. E ali você consegue fazer revenda, né? Sim, Você ter essa... Porque nós somos uma cidade pequena que elas gostam de ter aquele ponto de referência, né? Uhum. Então, acho que você tá indo no caminho certo. Sim, é o que eu ouço, assim, todos os clientes falam, que você ouvia o elogio do cliente, falar muito obrigado pelo atendimento. É difícil o dia que não passa cliente e elogie o atendimento, sabe? Então, isso pra mim é muito gratificante e a gente sabe que tá indo no caminho certo, sim, né, Douglas? Com certeza. E essa parte até teve agora um caso de uma cliente que ela não tinha razão, mas eu troquei pra ela. De uma corrente que a semi-joias tem que ter o cuidado com o suor, ou quem tem açúrico ele vai escurecer, mas se você passou, tem um produtinho chamado Monze, que você passou com uma de alta qualidade, o produto se passou, ele volta, sabe? E ela falou, mas eu usei na academia, eu não tiro, tomo banho, isso, aquilo. E eu falei, mas eu vou trocar pra você. Eu falei, só que daí você não usa, cuida, né, pra não trocar, mas eu vou trocar pra você. Você é uma cliente boa, eu falei, vou trocar. Porque isso que cativa, você conquista, você tem que conquistar o teu cliente, entendeu? Isso que falta muito, o pessoal leva muito a ferro e fogo, certas coisas. Claro, tem coisas que é absurdas, acontecem coisas absurdas que também, né, que todo mundo, é o óbvio, né? Mas quando aquele cliente pediu com jeitinho e você viu que realmente é um cliente bom, né, você tem que fazer o esforço, né, pra ter ele. Às vezes você perde um pouquinho, mas você ganha lá na frente. Colhe os frutos lá na frente. E outra, a maior propaganda é o boca a boca. Aquele cliente, se ele ficou satisfeito, eu ganho muitos clientes assim. Eu vim indicada de tal, eu vim indicada de tal, fulano me indicou pra vir aqui. Eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz. Você sabe que aqui no jornal a gente tem essa situação. Porque às vezes a pessoa vem procurar o jornal num ato de desespero, né? Não vendeu, não está vendendo. Então vem anunciar para tentar reverter. E não reverte. Porque a gente divulga. Só que se lá na ponta o cara não fizer um bom atendimento, não tiver uma boa assistência técnica, né? Um pós-venda legal, isso, exatamente. Uma política de relacionamento com o cliente, nada salva, né? Porque o cliente chega lá, é mal atendido, dá problema, não é resolvido, ele não volta mais. Então, acho que quando você tem esse processo de cuidar, atender bem, e quando você faz uma divulgação publicidade, você acaba trazendo mais... Sim, sim. Lorena, tá chegando ao fim do nosso bate-papo, queria deixar aqui para você fazer o convite para as pessoas te conhecerem, conhecer um pouquinho mais a loja. Sim, com certeza. Douglas, muito obrigada primeiramente pelo convite, né? Foi muito gratificante estar aqui contando um pouquinho da Lorena Store, tem muito ainda por trás, mas né, um pouquinho pro pessoal conhecer, né, atrás, que eu acho isso muito importante, você conhecer a história daquela loja, né?
E só pra finalizar, Douglas, a Lorena Store, o nome Lorena, né? Muitos me falam, a maioria me chama de Lorena, né? Mas meu nome é Amanda, mas todo mundo me chama de Lorena. E eu fico muito feliz com isso. O Lorena, ele vem do meu avô, que é o sobrenome dele. Que ele já é falecido há mais de 20 anos, né? E eu levo esse Lorena com muito carinho, né? E eu não poderia deixar de terminar aqui sem deixar de falar, né, sobre isso. Era Pedro, né? Falecido Pedro agora, né? E, portanto, o nome da minha filha eu tirei o D, que é o meu nome Amanda de Lorena, que é sobrenome, né? Tirei o D e coloquei o nome composto, Isadora Lorena. E o nome da loja, Lorena Store, né? Não, eu não pensei nem 2 vezes quando foi pra fazer, né? O nome da loja, escolher o nome da loja, porque eu carrego com muito orgulho. E eu tenho certeza que meu avô ficaria muito orgulhoso hoje, né? Aonde eu cheguei e ainda eu vou chegar. Com certeza, Deus tem preparado um caminho, propósitos para mim grandiosos. Eu creio nisso e acredito, né? Mas eu não poderia deixar, né, de terminar sem homenagear ele, né? Mas, né, agradeço demais, Douglas, pelo convite, né? E com certeza, o pessoal quiser conhecer a loja, passar a conhecer lá, né? A gente também tá com a nossa ação do Dia das Mães, que a partir de R$150 em compras você ganha o nosso bombom joia rara. Que dentro ele pode ter um brinco de semi-joia, prata, aço cirúrgico, todos os materiais de alta qualidade, tá? E também estamos com sorteio na loja, brindes, né? Nesse mês aí agora, na verdade, na etapa aí do Dia das Mães, né? Até o Dia das Mães, até o dia 10. Então, assim, o pessoal quiser conhecer, passar a conhecer a loja, eu tenho certeza que vão se encantar. Com certeza. Daqui a pouco eu vou lá fazer a troca da do teu presente, verdade. Daí já prova lá. Olha, se você gostou desse bate-papo, curta, compartilha, divulga. Se você quiser ser um dos nossos entrevistados, é só entrar em contato com a Associação Empresarial de Rio Negro e o pessoal vai colocar você na lista lá para vir contar a sua história, divulgar o seu negócio, divulgar o seu projeto. Esse espaço é um espaço do empreendedor, por isso o nome Fala Aí Empreendedor. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Está aqui na tela, Fox KM, Mobilidade Urbana, Sicredi, nosso parceiro também financeiro, né? Precisar de guardar um dinheirinho, sei lá, ó. Associação Empresarial, a nossa mãe aqui que está nos acompanhando. E agradecer você que nos acompanha, prestigia nós aí com todo esse tempo. Lorena não, Amanda. Amanda, obrigado mais uma vez. Sucesso para você, para a família, obrigada. Marido, né? Que Deus te ilumine e continue te iluminando. Amém, amém. E conte com o Rio Maframix, sempre que precisar, com a Associação Empresarial, ali a tua casa também. Com certeza. Obrigada, Douglas. Eu fico por aqui, mas voltamos na semana que vem com mais um Fala Aí Empreendedor.